Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de resolução de exercícios de Física 1. Vamos dar início à leitura desse problema. O avião estabeleceu um novo paradigma nos meios de transporte. Em 1906, Albert Santos-Dumont realizou em Paris um voo histórico com 14 bis. A massa desse avião, incluindo o piloto, era de 300 kg. E a área total das duas asas era de aproximadamente 50 metros quadrados. A força de sustentação de um avião, dirigida verticalmente de baixo para cima, resulta da diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior das asas. O gráfico abaixo representa de forma simplificada o módulo da força de sustentação aplicada ao 14 bis em função do tempo, durante a parte inicial do voo. Então, vamos lá para a pergunta, né? Em que instante a aeronave decola, ou seja, em qual tempo ela vai perder contato com o chão? Justifique a sua resposta. Então, aqui já a gente tem um gráfico, né? Representando a força de sustentação. Em horizontal, os dados com o tempo em segundo, e a gente tem a linha aqui que representa todo esse trajeto, desde o tempo em que a velocidade é zero até o seu trajeto quando ele decola. Então, bora lá, né? Para a gente poder resolver esse tipo de problema, temos que separar todas as informações que podem servir de dados para a nossa resolução, tá? Então, aqui eu posso destacar a massa desse avião, né? Que, incluindo o piloto, é de 300 kg. A área total das duas asas, de aproximadamente 50 metros quadrados. A gente não sabe se vai usar, mas é interessante a gente guardar, tá? Às vezes a gente consegue encontrar dados irrelevantes, mas vamos lá. E ele também coloca uma observação interessante aqui sobre a força de sustentação, onde ela é resultado da diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior das asas, tá? Então, esquematizando isso, a gente tem aqui, nesse desenho aqui com linha azul, parecendo uma colher, né? Ela representa meio que o corte transversal de uma asa de avião, tá? Então, a gente tem a passagem do vento na parte superior e a passagem de vento na parte inferior, onde a passagem de vento ela gera menos pressão, tá? Porque essa passagem é muito mais curta, diferente da passagem de vento da parte inferior, tá? Ela é bem maior e acaba causando mais pressão. E a diferença dessas duas pressões causa exatamente na força de sustentação. Porém, quando a aeronave ou o avião está em velocidade zero, ou seja, parado, ele consegue estar em equilíbrio, manter o equilíbrio entre a força peso, exatamente aquela força que atrai para o centro da Terra, junto com a força de sustentação e a força normal, tá? Essa força normal, ela é exercida a partir do momento que um objeto está em equilíbrio, tá? Está sobre uma superfície e esteja parado, tá bom? Então, temos aqui essa representação. Então, como é que a gente poderia resolver essa questão, né? Se a gente tem o equilíbrio dessas três forças, a partir do momento que o avião decola, a força normal já não vai ser mais exercida, porque o objeto já não estará mais parado sobre o solo, tá? Então, logicamente, ele vai ser anulado. Então, o que vai restar vai ser a força de sustentação, sendo igual à força peso. E a gente sabe o que representa a força-peso, que é exatamente a massa vezes aquela constante gravitacional, tá bom? Então, se a gente substituir esses valores, onde a massa equivale a 300 kg, onde a gente já viu no enunciado esse dado, inclusive a gente até destacou, e o G, né, que é da constante gravitacional, não tem aqui no enunciado, mas a gente deve considerar que é uma unidade conhecida, tá? Que ela equivale a 10. Então, se a gente realizar essa multiplicação, a gente vai descobrir que a força de sustentação equivale a 3.000 newtons. Porém, quando a gente dá uma olhadinha aqui no gráfico, não temos esse valor aqui, né, explícito, 3.000 newtons. A gente precisa converter para a base 10, né, como está aqui.
Então, se a gente converter, a gente vai ter 3 vezes 10 elevado a 3 newtons. E aqui já vemos em destaque amarelo, onde se encontra esse valor, tá? Então, ligando aqui e encontrando o seu respectivo valor no eixo do tempo, fazendo essa conexão aqui no gráfico, a gente percebe que quando a força de sustentação equivale a 3 vezes 10 elevado a 3, ele vai exercer, de acordo com o gráfico, vai ser exercido conforme passe o tempo de 10 segundos, tá? Então, quando a aeronave começa a ganhar velocidade e ela exerce uma força de sustentação de 3.000 newtons, ele vai fazer essa decolagem com 10 segundos, tá? Então, sem essa noção de força, de sustentação, com a força-peso, a gente não conseguiria interpretar da melhor forma esse problema. E é isso, pessoal. Muito obrigada.